Nessa fase a gente vai falar um pouquinho do resultado final do nosso trabalho. Então, a gente é o grupo 14, Psicoterapia da Depressão, e essas são as pessoas integrantes. Bom, a gente vai falar de cada uma das fases, né, quais eram os objetivos e os resultados, e no final a gente vai apresentar o protótipo de alta fidelidade criado, enfim, como resultado final desse projeto. Certo, falando um pouquinho das fases 0 e 1, né, que é a ideia da gente elencar um problema de design e entender esse problema, né, a gente vai é, entender realmente quais eram os objetivos e os resultados que a gente teve em relação a isso. Bom, até por ser um problema bem próximo do grupo, né, a gente decidiu investigar a questão da saúde mental dos estudantes universitários, né, ainda mais com a pandemia em voga. Né? Então, como a universidade afetou essa questão, né, dos estudantes. Só que para isso a gente utilizou duas etapas, né, para a gente entender melhor o problema. A primeira foi com um design socialmente consciente, que é basicamente a gente elencar três particularidades. Né? Primeiro, o diagrama de partes interessadas, tanto indireto quanto diretamente. Um quadro de avaliação para a gente entender questões, ideias e soluções para o problema de acordo com cada uma das partes interessadas. E a escala semiótica para a gente levantar os requisitos de acordo com 6 níveis de comunicação. Tá? A segunda ferramenta foi a coleta de dados, em que a gente rodou um form contendo algumas perguntas pertinentes para a gente entender como o problema afeta de fato os estudantes. Né? Então, qual que é o problema em si, tendo em vista um olhar dos estudantes. Né? A gente teve um total de 96 respostas, né? Não só de pessoas da Unicamp, mas de outras universidades e de vários cursos. Né? Então, isso ajudou bastante a gente ter uma base bem forte sobre esse problema. Então, eu vou trazer alguns dados que são importantes e que vão influenciar bastante os resultados dessa fase. Tá? O primeiro é como que essa pessoa sabia e como que funcionava a psicoterapia. Né? A gente teve aí 56% dizendo que sim, mas 43% dizendo que não, né? O que demonstra que é interessante que a gente traga conteúdos educativos, né, sobre a psicoterapia, juntamente com uma plataforma para esse problema. Se você já teve problemas relacionados à saúde mental, a maioria disse que sim, e se eles aumentaram com a universidade, né? Se começaram ou se intensificaram, e a maioria disse que sim também, né? O que demonstra que a universidade foi sim um fator de aumento ao problemas de saúde mental, indicando que estudantes universitários possuem realmente um grande interesse nesse assunto. A última pergunta que eu queria trazer é qual a chance de você usar essa plataforma para psicoterapia? Né? Seria uma plataforma online, diferente do que a gente está acostumado em sessões presenciais. Né? E a gente vê também que a maioria das pessoas colocaram 5, né, de 4 a 5, que são as respostas mais altas. Né? Certo, alguns pós e contras, né, de uma plataforma de psicoterapia de acordo com estudantes universitários. Bom, os prós, né? Facilitaria a busca por profissionais, diminuiria o tempo e o gasto em se deslocar para uma sessão presencial e tornaria acessível com preços menores. Mas a gente também tem um contra, né? Que é a dúvida na confiabilidade da plataforma, tanto quanto aos profissionais, quanto se eles atenderão ao sigilo, né, das suas sessões. Então, para isso, a gente precisa pensar em formas de evidenciar os prós e tratar dos contras. Né? Então, para isso, o resultado dessas fases, né, tanto da 0 quanto da 1, a gente chega na seguinte questão. É uma plataforma que permite que estudantes universitários encontrem profissionais, né, então, com facilidade, da psicoterapia certificados. Né? Então, a gente já cumpre e já elimina o contra, né? Daquilo que foi falado pelos estudantes, com base nas suas necessidades e preferências, além de permitir com facilidade que sessões sejam marcadas. Por fim, a plataforma também deve contar com conteúdos educativos para o nosso público-alvo. Então, esses são os resultados e os objetivos da fase 0 e 1. Oi, eu sou o Pedro Gadelha e eu vou apresentar a fase 2 do nosso projeto Psicoterapia da Depressão. Na nossa fase 2, o objetivo era criar um protótipo de baixa fidelidade para poder apresentar alguma funcionalidade principal do nosso plataforma. Essa funcionalidade seria o agendamento de uma sessão de terapia por um cliente qualquer. Para isso, primeiro nós precisávamos criar os cenários relevantes. Então, utilizamos o brainwriting. Como nós fizemos isso?
nós 4 dos integrantes nos reunimos, né, online, e utilizamos o Jamboard, e cada um tinha uma página, como se fosse uma folha de papel. Então, toda hora, a gente tinha 1 minuto e 30 segundos para poder escrever qualquer coisa que a gente achasse que seria legal para um cenário relevante, e depois desse 1 minuto e 30 segundos, você iria para a página próximo do próximo integrante, ou seja, a gente trocava os papéis entre si. E, de novo, 1 minuto e 30 segundos para fazer. Depois de um tempo, todo mundo pegou a página um do outro e a gente ficou com essas 4 alternativas de cenário relevante. A partir dessas 4 alternativas, nós discutimos, vimos o que era legal em todas e tivemos esse cenário como resultado. Um cenário em que a pessoa primeiro pensa, estou com um problema preciso de saúde mental, preciso de terapia, e ela então encontra a nossa plataforma. Ela vai lá, encontra um profissional que não é tão caro, porque ela consegue filtrar, ela marca um dia e uma hora para poder fazer a consulta e clica em agendar. Faz o pagamento direto na plataforma e é informada que só precisa esperar a confirmação do profissional. Assim que ela é confirmada, ela recebe um link para o atendimento remoto e depois pode fazer o atendimento. Depois, a gente precisava criar as alternativas de design, ou seja, como seria a interface do nosso programa. Para isso, a gente utilizou o Brain Drawing. Da mesma forma que a gente fez o Brain Writing, 1 minuto e 30 segundos, vamos alternando os papéis, só que ao invés de escrever apenas, a gente estava criando como é que seria a interface. Nós obtivemos então essas quatro telas diferentes de como seria alguém pesquisando pelo profissional. A gente então pegou, discutiu de novo e obtemos alguns elementos interessantes em comum das alternativas. Seriam eles a barra de navegação superior, porque ela otimiza o espaço, fica mais fácil de você ver em qualquer lugar do site. Uma barra de busca com filtros, note que ela teria o nome e o local, que seriam os principais filtros, mas também poderia te dar a opção de outros filtros, aqui à direita em preto, que seriam, por exemplo, preço ou se a pessoa também dá consulta física, e também o card do profissional com as informações e a funcionalidade de agendamento, ou seja, você iria agendar direto no resultado da busca. Você vai lá, clica em agendar, escolhe o horário sem precisar ir para outra tela. O resultado, então, foi esse daqui. A gente tem essa aqui a tela, com a barra, com a logo em cima, a barra de busca aqui embaixo, com principais filtros, né? Nome, valor, local, e você tem a opção de mais filtros. E aqui os cards com os profissionais. Teria o nome do profissional, a avaliação dele, um calendário para você já escolher a data e ver os horários disponíveis, um pouco sobre ele e o valor da consulta, além da foto. Então, para finalizar, a gente foi criar os storyboardings. Então tá. Como que a gente criou esses storyboardings? Eles estão descrevendo o cenário que a gente descreveu anteriormente, só que a partir da interface que nós mesmos criamos nesse protótipo de baixa fidelidade. Você começaria então querendo fazer a busca. Você acabou de entrar no site. Então tá, você está aqui na tela inicial. Aí você fez uma busca. Você digitou que você quer um valor máximo de R$ 150 para uma consulta e um local em Campinas. Aí você obtém os resultados. Agora você seleciona a data e o horário. Você clica no calendário, vai aparecer o horário, você clica no horário. Agora você clica em agendar. Agora você só precisa finalizar o seu pedido. Então você vai lá, confirma o pedido, vê se essas informações são corretas, né? Olha o método de pagamento e confirma o pedido. Aí você recebe a informação de que só precisa esperar você só precisa esperar a confirmação do psicoterapeuta. Então depois você pode ir para sua tela de agendamentos para acompanhar como é que estão, confirmado, finalizado ou talvez aguardando confirmação. E é isso. Essa foi a nossa fase 2. Então agora nós vamos falar da fase 3 do nosso sistema, que basicamente constituiu em fazer o protótipo de alta fidelidade. Então, primeiro, após a gente ter feito a etapa de brain-down, né, e sintetizado um protótipo de baixa fidelidade, nós passamos ele para o Figma. O Figma foi a ferramenta escolhida como editor. O Figma foi escolhido por ser um editor online de design gráfico para a criação de interfaces gráficas, que possibilita a gente fazer isso de forma colaborativa. Então, por isso nós escolhemos ele. No caso, nós fizemos também a identidade visual, que consiste em uma paleta de cores próxima do verde e azul, pois são cores que significam tranquilidade e calma. O verde também significa juventude, que encaixa com o nosso público-alvo. E o azul representa confiança, que é um sentimento importante a ser transmitido para o nosso usuário.
a fonte escolhida foi a Lotus Sans, né, com letras mais chapadas e pouco arredondadas para transmitir seriedade. Nós também escolhemos o Awesome Icons como um plugin do Figma para iconografia, e o tamanho padrão do frame que nós utilizamos era desktop. Após essa etapa de estabelecer a identidade visual, nós dividimos as telas de baixa fidelidade entre o grupo, para cada um fazer uma parte, e após feita uma etapa de construção de telas, nós nos reunimos e debatíamos se estava de acordo com o que nós desejávamos ou se precisava fazer algumas mudanças no que a gente tinha. Então, basicamente, essa foi a linha de produção desse protótipo. Como resultado, nós construímos a jornada do usuário, começando da home, onde o estudante ele já está pré-cadastrado, e basicamente nós iniciamos daqui. Só lembrando que no nosso sistema a gente possui tanto estudantes como psicoterapeutas como os nossos principais usuários, porém nós só vamos fazer uma jornada do usuário para o nosso estudante. No caso, o nosso estudante começa na home, onde ele tem acesso a algumas informações do site, e a principal parte, né, que é a opção de busca, onde ele pode buscar pelo nome do profissional, uma faixa de preços e um local desse profissional. Nosso logo, ele tem um elemento mais tombado, que remete à cadeira em que o paciente pode deitar para conversar com o profissional. O segundo elemento remete a alguém sentado e fazendo suas anotações. Após o usuário ele clicar em buscar, né, por profissionais, ele é redirecionado para essa página, né, de profissionais filtrados, onde é possível localizar uma foto profissional com uma pequena descrição do mesmo, no caso o nome, ou a avaliação que tem dele, e o preço que ele dá. E à direita aqui nós temos um calendário para o usuário escolher um dia para fazer a consulta. E esse design final dos profissionais filtrados, ele não mudou muito do que nós havíamos idealizado no protótipo de baixa fidelidade, a não ser por esse menu superior que nós tiramos do nosso protótipo final, por uma questão de que acreditávamos que as informações que estavam aqui já eram suficientes. Após o usuário selecionar um dia para fazer a consulta, é mostrado os horários disponíveis naquele dia. Então, ele apenas precisa escolher um desses horários e clicar em agendar para dar prosseguimento à solicitação de consulta. Após a etapa anterior, o usuário ele é redirecionado para o resumo de solicitações, em que nós temos as principais informações da consulta, né, um botão para adicionar mais sessões, e uma parte em que temos o método de pagamento. Inicialmente, na tela de baixa fidelidade, nós não havíamos idealizado como estaria esse design de pagamento, então nós construímos ele na fase de alta fidelidade, onde nós colocamos aqui um cartão pré-cadastrado, né, e, como forma de pagamento, mas uma opção para o usuário mudar para boleto ou Pix. Também colocamos aqui um botão de confirmar pedido para, para validar o processo que o usuário acabou de fazer. Após o usuário ter feito o processo de marcar uma consulta, ele pode consultar os agendamentos, o histórico de agendamentos, né, que contém as principais informações, como data, hora, profissional, e o status, né, da consulta. Nesta tela a gente mudou um pouco mais, né, então a gente tirou o calendário e essa informação de histórico para colocar as informações da próxima consulta, né, que é uma informação muito importante. Por fim, nós criamos uma página referente ao blog, que ela não está na nossa jornada de usuário, porém ela é uma das funcionalidades que nós idealizamos inicialmente, como parte da solução de educar os nossos usuários com relação ao que é a psicoterapia. Nós havíamos feito um questionário inicialmente, né, nas fases iniciais, em que constatamos que 43,7% do nosso público não conhece ou não sabe como funciona a psicoterapia. E, portanto, o blog serviu justamente para sanar esse déficit. Também nesse questionário, os estudantes disseram que a plataforma teria facilidade de encontrar profissionais. Isso é validado na opção de busca que nós oferecemos, na qual o usuário pode escolher pela localidade, pela faixa de preço ou pelo nome do profissional. E também nesse questionário, nós vimos que os estudantes disseram que a confiabilidade de profissionais na plataforma seria um problema. Por isso, nós estabelecemos que era necessário que o profissional tivesse um CRP que demonstra que ele é certificado por uma instituição formal e confiável. O contato com o profissional é muito mais direto, né, nessa plataforma, sendo possível imediatamente sem burocracias, lidando com a problemática de desistências por conta da periodicidade das sessões. Então, inicialmente nós havíamos discutido sobre o fato de, entre o estudante marcar a consulta e ser de fato atendido,
demorava bastante, é procedimento muito burocrático, e isso fazia com que o estudante pudesse desanimar no processo ou, enfim, desencorajá-lo. Por isso, com o nosso aplicativo, esse problema é sanado. Um outro problema que nós resolvemos é que, como o psicólogo ele não precisa de um local físico, ele não gasta com estrutura, né? Então, isso pode impactar no valor da sessão oferecida para os estudantes. Então, isso também vem como um benefício para baratear os custos das consultas. Então, basicamente, essa é uma síntese dos nossos resultados, comparando o protótipo de alta fidelidade com o que nós havíamos idealizado inicialmente. Fase 4. Avaliação com o usuário e inspeção de usabilidade. Essa fase tem como objetivo avaliar o protótipo de alta fidelidade da fase anterior, a fase 3. O primeiro tipo de avaliação foi com o usuário, usando a técnica do Think Aloud. Para isso, gravamos um vídeo com 2 avaliadores do nosso grupo, que foi a Beatriz e o Pedro Gadelha, e uma executora de fora do grupo, que foi a Fernanda. A executora simulou o uso do nosso protótipo pelo Figma, com o cenário proposto, e foi narrando e comentando suas ações e impressões enquanto isso. Os avaliadores também fizeram um roteiro de perguntas para ela. De forma resumida, temos aqui pontos positivos e negativos. Os pontos positivos. Fácil e intuitivo de navegar, cores agradáveis, botões que ficam destacados no momento em que podem ser clicados, né? Pontos negativos. Não ficou claro se as consultas eram presenciais ou remotas, na parte da busca ou na parte de marcar, né, a consulta. Alguns textos ficaram com fontes grandes demais e uma falta de alinhamento de alguns elementos das páginas. Bem, o segundo tipo de avaliação foi a inspeção de usabilidade usando as heurísticas de Nielsen. Foram mapeados 10 problemas, um para cada heurística, e foi determinados os graus de severidade, né, que variaram de 0, sem importância, a 4, que é o grau catastrófico. Desses 10, eu vou mostrar 2 exemplos, um de cada extremo de severidade. O problema 8, ele foi detectado na página de buscas, que é o problema aqui à esquerda. O calendário, ele fica muito destacado nessa página de buscas. O que pode distrair o usuário, né, pois tem informações mais importantes, como as informações do psicólogo, o resumo dele e tal. Aí o calendário, ele poderia ser omitido, deixando o design mais minimalista e tal, mas no geral foi considerado um problema de grau 0, porque não atrapalha o usuário de fazer o que é necessário e tal. Já o problema à direita, que foi o problema 9, ele foi encontrado na página da escolha dos métodos de pagamento. Nesse problema há, né, problema de correção de pagamento, porque não tem nenhuma indicação para o usuário para poder alterar uma forma de pagamento ou cadastrar uma nova, e também não há uma página de help para ajudar o usuário, caso haja algum erro nessa confirmação de pagamento. E com isso, sem a resolução desse problema, o usuário poderia ficar sem conseguir marcar a consulta. Ele foi classificado, então, como um problema catastrófico, que a correção é obrigatória para entregar o produto. Bem, análise dos resultados das avaliações. As 2 avaliações, elas mostraram problemas e necessidades de mudança para o nosso protótipo. Alguns seriam facilmente resolvidos em um redesign da solução. Já outros são problemas que exigem elaboração de páginas completamente novas, como uma página de help, ou de uso de comunicação com APIs externas, como a parte dos pagamentos. Apesar de tudo, o protótipo final se mostrou cumpridor das ideias iniciais, que era
fazer uma plataforma que permite encontrar profissionais qualificados em psicoterapia e com facilidade, além de educar seus usuários sobre o tema. Bem, oi gente, meu nome é Beatriz Emalti e eu vou apresentar o nosso protótipo aqui final de HC. Bem, o nosso grupo fez uma plataforma de psicoterapia remota, como vocês podem ver. A gente tinha pensado nesse logo aqui, a inspiração dele veio de uma cadeira de psicólogo, não a cadeira do psicólogo, né? A cadeira onde o paciente se senta. E a gente precisa ter um texto inicial explicando que é um site de psicoterapia remota, mas algo bem curto. A gente tem aqui a home, blog e uma página de agendamentos passados. A gente está navegando como uma pessoa que já entrou no nosso site, né, que já se logou. E aqui a gente pode fazer uma pesquisa colocando o nome do terapeuta, se a gente quiser, o valor que a gente tem para pagar pela consulta e o local, caso a gente queira fazer uma psicoterapia de modo presencial, né? Mas aqui também teria a opção de a pessoa assinalar que não queria nada, né? Se ela deixar em branco. Aí realmente teria tanto os de remoto quanto os do estado da cidade que ela poderia selecionar. Por fim, ela poderia buscar, mas a gente vai dar uma passada de novo na home. A gente possui então uma página explicando nosso propósito, quantos psicólogos tem na plataforma, quantos universitários já foram atendidos e quantos estados do Brasil a gente está, para passar um pouquinho de credibilidade e segurança para quem utilizasse nossa plataforma. Aqui seria a parte onde o psicólogo faria o cadastro dele, né? O psicólogo clicaria aqui nesse botão para se cadastrar. E por fim a gente tem um contato, né? Uma página de help, que a pessoa clicaria aqui caso ela necessitasse de alguma ajuda para navegar no site. E um telefone para contato nosso. Mas enfim, voltando aqui para busca. É verdade. E aqui, caso ela quisesse para baixo, ela viria direto para a página de propósito. Mas ela preenchendo isso aqui, ou não preenchendo isso aqui também, ela já teria que preencher esse daqui, né? O valor da consulta. E o local, se ela queria remoto ou em alguma cidade específica. Depois de preencher isso aqui, ela buscaria, né? E teria inicialmente essa barra de pesquisa caso ela quisesse pesquisar novamente, né? E aqui teria os cards dos psicoterapeutas da plataforma, né? Que correspondesse com a pesquisa dela. E por fim, o mesmo rodapé que a gente já viu anteriormente. Inicialmente, a gente pensou em ter o nome dele, uma avaliação das outras pessoas que se consultaram com ele, o CRP, o valor da consulta, e uma breve descrição dele, onde ele poderia falar a técnica de psicoterapia que ele usa, onde ele se formou, o texto que ele quiser, né? Uma própria bibliografia, e aqui um botãozinho de ver mais, né? Para agendar, a gente pensou da pessoa primeiro ter que clicar o dia que ela quer se consultar, né? E depois que ela clicasse no dia da consulta, né, selecionando a consulta, aí sim ela clicaria nos horários, né, quando ela quer se consultar. Então aqui são os horários, só apareceriam os horários que estão livres para a pessoa. Então ela clicou, ele ficou verdinho, então dia 18 às 11 horas. E por fim ela clicaria em agendar. Uma coisa que a gente também fez é que o botão de agendar não fica com a corzinha certinho até que a pessoa tenha escolhido todas as opções que ela tem que escolher, né? Então não dá para clicar nesse botão antes, né? Dela selecionar o dia e o horário. Depois que ela clica em agendar, ela tem o resumo da solicitação, ela pode adicionar mais sessões, ela volta para a página da busca. Aqui tem o resumo das sessões escolhidas, com quem, o método de pagamento. E aí ela pode alterar, colocar cartão de crédito, boleto ou Pix. Por fim, ela confirma o pedido. Aparece um pop-upzinho, né, falando que quando, né, terminar de carregar, que foi realizado com sucesso. E a pessoa pode clicar em ver os agendamentos dela, que fica nessa página de agendamentos. E aqui ela pode olhar a próxima consulta dela, os detalhes
ou clicar para mandar um lembrete por e-mail para ela. Aqui é o mesmo perfil do psicoterapeuta escolhido. E aqui o histórico de agendamentos, né? Método de pagamento utilizado, dia da consulta, estaria tudo aqui. Ou aqui nesses campos que já estão colocados, ou aqui na aba de detalhes. Aqui ela poderia olhar os mais antigos. E bem, voltando para Home. Na Home a gente tem, claro, a Home, né? A página de agendamentos, que a gente já viu. E aí, por fim, a última página que a gente colocou foi uma página de blog, onde a gente pensou em colocar conteúdos relevantes, tanto para pessoas que realizam psicoterapia, quanto pessoas que se consultam em psicoterapia, né? Então, a gente precisa entender como o que é psicoterapia, a universidade, justamente pelo nosso protótipo ser segmentado para um público de universitários, e a gente está publicando conteúdos também para passar credibilidade e segurança para quem for se consultar pela nossa plataforma, né? Bem, eu acredito que no mais é isto, e muito obrigada.